Então, hoje a gente propôs a conversar um pouco com vocês sobre esse tema super importante atualmente, que seria como identificar os fatores de risco de quedas em idosos e como prevenir essa queda. Então, a gente sabe que a prevenção ela está diretamente relacionada à identificação desses riscos, tá? Então, por isso que é super importante identificá-los. Antes de entrarmos, propriamente dito, no tema de identificação dos riscos e de prevenção de quedas, gostaria de conversar com vocês um pouco sobre o conceito de queda. Então, hoje a literatura apresenta para a gente diversas definições do que seria queda, e é bom a gente estar conversando um pouco sobre isso, até porque quando nós falamos de queda em idoso, essa definição ela se altera um pouco, tá? Então, eu trouxe para vocês essa definição, que eu achei a mais completa, onde ela fala que queda é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior ao inicial. Então, primeiramente, nós quebramos aquilo que tem na literatura que sempre define queda como a ida do corpo ao chão. A gente sabe que não é isso, até porque se alguém cai em cima de um telhado, ele não vai ao chão, mas ele caiu do mesmo jeito. Então, esse negócio da gente tratar a queda como a ida do corpo ao chão não é o mais ideal. E complementando, a gente vê que ele é como a incapacidade de correção em tempo hábil, que pode ser causado por múltiplos fatores e que compromete a estabilidade. Então, queda sempre vem aliada com o comprometimento da estabilidade. Nós sabemos que todos nós temos mecanismos musculares, mecanismos de reação, que quando a gente tem uma alteração do nosso centro de gravidade, na nossa postura, a gente tende a cair. Mas esses mecanismos de reação, eles trazem o nosso centro de gravidade para a posição inicial, impedindo essa queda. A gente sabe que no idoso esses mecanismos eles vão estar alterados, por isso que essa queda ela vai ser facilitada. Porém, o processo senil, a senescência, que é comum à grande maioria dos idosos, e é um processo que a gente sabe que é natural, ela por si só não gera uma queda. É necessário que a gente tenha outros fatores interagindo com esse processo senil para que essa queda venha a estar acontecendo. Mas uma coisa importante quando a gente fala de queda em idoso é que é o seguinte, nem toda queda ela vai ser considerada uma queda em idoso. Quando a gente fala de queda em idoso propriamente dita, a gente está falando daquelas quedas que ocorrem por fatores próprios da terceira idade. Então, como a gente pode ver nessa foto, tem um idoso aí super radical, andando de skate. Então, a gente sabe que esse skate ele é um fator de risco para que esse idoso venha a cair. Porém, ele é um fator de risco não só para o idoso, mas é para o jovem, é para o adulto. Então, quando a gente está diante desse tipo de fator de risco, a gente não discute ele como um fator de risco para queda em idoso. O fator de risco para queda em idoso é aquele que pode levá-lo a cair em circunstâncias que não causariam a queda de um jovem. É esses que a gente deve estar nos preocupando. Então, como que é esse mecanismo de queda? A gente tem um idoso susceptível, que já tem esse processo senil, e ele interage, então, com outros múltiplos fatores que a gente vai estar discutindo hoje aqui à tarde, e aí, então, há uma alteração desse equilíbrio, e a consequência, então, seria essa queda, e todas as consequências que essa queda acarreta. Vamos discutir um pouco alguns dados epidemiológicos sobre queda, para a gente poder estar percebendo como que a queda ela se apresenta hoje no nosso país. Estudos apontam que cerca de 28% a 35% dos idosos caem anualmente. E desses idosos, 50% experimentam múltiplas quedas, ou seja, é aquele idoso que a gente chama de caidor. Ele apresenta recorrentes quedas. Desses, 40 a 60% tem algum tipo de lesão. A grande maioria tem lesões leves, como escoriações, hematomas, mas 10% desses podem ter lesões mais graves, onde a maioria delas seria as fraturas, E a gente sabe que dentro dessas fraturas, 90% é a fratura do colo do fêmur,
que está super ligada a altos índices de hospitalização, de cirurgia, de diminuição da capacidade funcional. Por isso que a queda ela é tão importante, do ponto de vista epidemiológico da saúde pública. Cerca de 70% dos idosos que vão cair em 2012 irão cair também em 2013. Então, a gente sabe que esse idoso, quando ele tem uma ocorrência de múltiplas quedas, aumenta, então, a probabilidade dele vir a ter complicações mais sérias. Os idosos mais saudáveis, eles caem menos, tá? Cerca de 15% apenas dos idosos saudáveis irão cair. Então, a gente pode perceber que existe, sim, fatores modificáveis, fatores mutáveis, que a gente pode estar agindo sobre eles, a fim de que podemos prevenir essa queda. Nós não podemos achar que queda é um processo que nós não podemos prevenir porque está ligada com fatores próprios do envelhecimento. E cerca de 50% dos asilados, ou seja, aqueles idosos em instituições de longa permanência, eles caem anualmente. Então, a literatura, ela cita muito o idoso institucionalizado, porque ele apresenta esse risco muito maior em relação ao idoso não institucionalizado. E, assim, é um tema que eu gosto muito de falar, que é um tema que eu trabalho mais intensamente sobre ele, através do programa Prosa, como foi citado, que é um programa de extensão do Departamento de Fisioterapia, daqui da Universidade Federal do Ceará. E a gente, inclusive, acabou de terminar uma pesquisa justamente com idosos asilados, onde a gente percebeu que de todos os idosos daquela instituição, todos tinham alteração de equilíbrio. Então, assim, o idoso asilado, em comparação com o idoso não institucionalizado, ele apresenta um risco muito maior para queda, e a gente tem que estar alerta com isso. O trauma é a quinta causa de mortalidade na faixa etária maior do que 65 anos. E a queda é responsável por 70% das mortes acidentais na faixa etária acima de 75 anos. Os caidores, como eu falei, aquele que cai recorrentemente, ele tem o dobro da taxa de morte dos não caidores. Aquele que nunca caiu ou caiu pelo menos uma vez. Então a gente percebe que o aumento do número de quedas aumenta a taxa de mortalidade. Como consequências, além da mortalidade, a gente tem outras consequências físicas, como as fraturas, as luxações, traumatismo craniano. A queda é acompanhada também de um declínio funcional, ou seja, 35% dos idosos que caem vão ter uma alteração funcional, ou seja, eles vão ficar dependentes, vão ter uma diminuição da sua capacidade funcional. 24% desses idosos vão utilizar os serviços de saúde e outros tipos de tratamento, hospitalizações, e 17% tem um declínio da atividade social. A gente sabe que o envelhecimento, por si só, ele já vem acompanhado do que a gente chama envelhecimento social. Ou seja, esse idoso ele vai ter uma diminuição da sua participação popular, da participação em grupos sociais, e quando ele cai, esse processo ele é potencializado. A queda pode vir acompanhada dos decúbitos de longa duração, da síndrome do pós-queda. O que seria isso? O idoso, quando ele cai, ele agora vai ter um medo muito grande de cair novamente. Isso faz com que ele comece a mudar um pouco a sua marcha. Ele começa a andar mais devagar, com passadas menores. E isso aumenta o risco dele cair novamente, que vai gerar mais medo, e ele vai cair novamente, e isso vai gerar um ciclo vicioso. Muitos deles vão ficar dependentes, e os custos hoje são estimados que o Brasil gasta cerca de 20 bilhões de dólares por ano com quedas, entre hospitalizações, cirurgias. Então, a gente resume isso. O envelhecimento está acompanhado de um envelhecimento demográfico, ou seja, a nossa população está envelhecendo, a diminuição da taxa de fecundidade, da taxa de mortalidade, está gerando uma população cada vez mais idosa, a nossa pirâmide etária, a base está afinando e o ápice está alargando. E, inclusive, um dado muito interessante que as pesquisas mostram que dentro da própria população idosa, a população com mais de 85 anos está envelhecendo, está crescendo muito mais do que a população entre 65 e 85. Então, esse processo ele é muito significante.
O envelhecimento ele também está acompanhado de alterações biológicas, né, que é esse processo senil, que se caracteriza por diversas alterações fisiológicas, como hipotrofia cerebral, como diminuição da massa muscular, alterações vasculares, do tecido cartilaginoso, alterações articulares e o envelhecimento social, como eu citei anteriormente. Isso tudo ele vai predispor à queda. Porém, essa predisposição, lá naquele mecanismo que a gente viu lá no início, a gente vê que ele apenas torna esse idoso susceptível. Mas é necessário vários outros fatores interagindo com esse idoso susceptível, que são os fatores que a gente chama de precipitantes. Então, a gente tem esses idosos com fatores predisponentes que interagem com diversos outros fatores precipitantes. Então, é por isso que a gente sempre faz essa pergunta, a gente sempre trabalha com ela. Será que essas quedas são mesmo inevitáveis? A gente sempre escuta, o idoso ele é frágil, ele vai cair, isso é normal. A gente não pode encarar, então, a queda como normal, a partir do momento que a gente identifica que existem vários fatores modificáveis que a gente pode estar trabalhando em cima deles. É claro que existem vários fatores que não são modificáveis, e a gente não vai poder fazer nada sobre esses fatores, mas nós não podemos desanimar e temos que trabalhar em cima desses que são. E é por isso que a gente tem que identificar. Essa avaliação de risco, ela vai servir para isso, para podermos identificar naquele idoso quais os fatores de risco que podemos modificar e podemos trabalhar para diminuir o risco de queda. Um dado muito interessante nos apresenta que 20% dos indivíduos muito idosos conservam a marcha normal e não caem, independentemente da idade. Então, nós temos aqui dois grupos. Um grupo de idoso que, independente da idade dele, ele não vai cair. E um grupo de idosos que irá cair. Ou seja, tem alguns fatores presentes nesse grupo que cai, que não está presente nesse grupo que não cai. E é isso que nós precisamos identificar, para poder mudá-los. A Organização Mundial de Saúde, identificando que a prevenção de quedas, ela faz parte, ela é um passo daquilo que nós almejamos, que é o envelhecimento ativo, tão defendido pelos serviços de saúde, pelas políticas de saúde do nosso país. Ela elaborou 3 eixos para a prevenção dessas quedas. Então, a gente tem o eixo da educação, o eixo da capacitação e o eixo do treinamento. O eixo da educação é você dar consciência não somente ao idoso, mas ao seu familiar, ao seu cuidador, à comunidade em geral, aos serviços de saúde, ao governo, à mídia. Inclusive, eu fiquei muito feliz assim, ao ver que, por exemplo, a rádio universitária aqui da UFC, divulgando quedas em idosos, né, e que nós precisamos que outros meios de comunicação, TV, jornal, estejam mobilizados nessa proposta de prevenção de quedas. Quando a gente fala de conscientizar os jovens também, a gente identifica isso como sabendo que muitos comportamentos assumidos na nossa juventude irá ter influência na nossa velhice. Então, por isso que esses jovens também devem estar sendo educados. A avaliação, o segundo ponto, que é a capacitação, ela é composta pela avaliação de determinantes de risco individuais, comportamentais, ambientais, socioeconômicos, que é isso que a gente vai estar fazendo hoje à tarde. Então, a proposta seria trazer para vocês mecanismos, escalas, para que a gente pudesse estar avaliando esses fatores de risco, para a partir deles poder gerar uma intervenção, mudanças de comportamento, ações individuais, mudanças ambientais, visando então a prevenção dessa queda. A gente percebe que o eixo da educação ela está relacionado com os indivíduos, com as comunidades, enquanto que a capacitação e o treinamento ela é direcionada aos profissionais de saúde. Então, como avaliar esses determinantes de risco? A gente inicia sempre fazendo uma pergunta ao idoso: você caiu? É claro que muitos desses idosos, eles não vão nem lembrar, não vão poder lhe responder essa pergunta. Então, é sempre interessante que essa primeira avaliação ela possa ser feita com um cuidador ou com um familiar. E ele possa estar lhe respondendo se esse idoso caiu ou não. Se ele não caiu, a gente vai fazer uma avaliação dos riscos, que a gente vai propor posteriormente, e depois nós vamos fazer uma prevenção primária.
Ou seja, didaticamente o que seria? Você prevenir a primeira queda desse idoso que nunca caiu. Quando esse idoso já caiu, ele pode ter caído apenas uma vez, ou pode nunca ter caído, ou pode ter caído várias vezes. Quando ele já caiu, nós vamos fazer, além dessa avaliação de risco, uma avaliação da queda. Ou seja, vamos perguntar, por exemplo, quando ele caiu, se foi de dia, se foi de noite, se ele usava a órtese que ele utiliza frequentemente, se ele utilizava o óculos que ele utiliza frequentemente, como que estava a iluminação da casa dele no momento da queda, se tinha algum objeto no chão que ele pode ter escorregado e caído no momento dessa queda. Então, a avaliação dessa queda faz você identificar já vários riscos presentes naquela cena. E aí você complementa com a avaliação do risco mais minuciosa para você identificar outros fatores que não estavam presentes naquele momento, mas que podem estar presentes na vida daquele idoso. E aí, quando esse idoso já caiu, a gente divide a prevenção em secundária, quando a gente quer evitar a segunda queda, e terciária, quando esse idoso ele já é um idoso que cai, já tem uma queda recorrente, então ele é o idoso mais frágil, e a gente às vezes quer apenas evitar lesões mais graves, como fraturas, traumatismo craniano. Então, sabendo que a queda é um evento multifatorial, a avaliação de risco ela também deve ser multifatorial. E nós identificamos, então, dois tipos de fatores de risco, intrínseco e extrínsecos. Os intrínsecos são aqueles presentes no próprio indivíduo, e os extrínsecos é aqueles oferecidos pelo meio ambiente. E esses fatores eles podem ser divididos em comportamentais, biológicos, socioeconômicos e ambientais. Então, um dado muito interessante é que dos idosos que não têm nenhum fator de risco, 8% irão cair. Daqueles que apresentam acima de 4 fatores de risco, essa chance de cair vai para 78%. Então, assim, é uma diferença muito grande. Por isso, nós precisamos identificar esses fatores para preveni-los. Dentre os fatores intrínsecos, a gente trouxe alguns para estar trabalhando aqui com vocês. Então, a gente sabe que a idade, quanto mais velho esse idoso, maior o risco de cair. O sexo feminino também está relacionado, os estudos apontam, com maior risco de queda. A raça branca, o estado civil, solteiro, viúvo, desquitado, ou seja, aquele idoso que ele é sozinho. Muitas vezes isso está relacionado com isolamento e com morar sozinho propriamente dito. O hábito de leitura, né? O idoso que lê, ele apresenta um risco menor para quedas, principalmente devido à questão da alteração cognitiva. A gente sabe que a leitura, ela preserva mais o cognitivo desse idoso. E a baixa renda. Então, idosos de nível socioeconômico mais baixo, ele também tem um risco maior aumentado para a queda. Então, história prévia de fratura. Então, o idoso que ele já fraturou uma vez, ele está mais frágil e ele vai ter um risco maior para a queda. A questão da fraqueza muscular. Então, nós sabemos que a perda de massa muscular é um processo comum ao envelhecimento. Então, cerca de 20 a 40% dos idosos, 20 a 40% de força muscular vai ser perdida por esses idosos. A questão da medicação. Estudos têm mostrado que, quando o idoso ele toma 3 medicações simultaneamente, esse risco de queda ele já está aumentado. Principalmente quando a gente está diante de drogas psicotrópicas e analgésicos. Mas não quer dizer que outros tipos de drogas também não causem esses efeitos. A questão do déficit de atenção. Então, quando o idoso ele já tem um déficit de atenção propriamente do processo de envelhecimento. E quando ele precisa dar atenção a 2 atividades ao mesmo tempo, esse risco de queda ele aumenta. Outros fatores que a gente pode identificar: diminuição de reflexos, aumento daquele tempo de reação para corrigir o seu ponto de gravidade que a gente falou no início. A pressa. Então, estudos têm mostrado que pessoas que andavam muito rápido, antes de começar esse processo de envelhecimento, o cérebro dele ele não identifica que o corpo dele mudou. E aí ele quer continuar a andar rápido e acaba caindo. A inatividade está relacionada com a perda
de massa muscular, que está relacionada com obesidade, que são fatores que podem desencadear a queda. E o comprometimento das AVDs, que a gente chama da diminuição da capacidade funcional. Então, esses idosos eles vão ter dificuldade de fazer aquelas atividades de vida diária básica dele, como se vestir, como tomar um banho. E aí, quando, por exemplo, ele mora só, ele vai ter que fazer isso sem uma ajuda. E isso pode levá-lo a cair. A questão dos aspectos nutricionais. Então, tanto a desnutrição quanto a obesidade está relacionado com as quedas. Outra coisa muito interessante nos idosos é a questão da ingestão de líquido. Então, os idosos já são pessoas que têm um processo de desidratação normal com o envelhecimento. E isso é potencializado através da depressão do mecanismo de sede. Então, os idosos eles sentem menos sede do que os adultos, do que os jovens. E, além disso, ainda tem o problema da questão da incontinência urinária. Então, muitos idosos que têm perda de urina, ele às vezes evita tomar água pela vergonha de ter que perder urina, né? Então, isso tudo pode estar influenciando essa desidratação. E outro fator também interessante é a questão da vitamina D e do cálcio, que estão relacionados com a questão da osteoporose, né? E a osteoporose, ela não é um fator de risco para queda propriamente dita. Ela é um fator de risco para fraturas quando esse idoso cai. Então, o idoso que tem osteoporose, quando ele cai, ele vai ter uma maior propensão a desenvolver uma fratura. E o medo de cair. Então, aí a gente tem uma variação muito grande, estudos mostram 21%, outros mostram até 85% desses idosos têm medo de cair. E esse medo de cair ele está principalmente relacionado com as mulheres e com o aumento da idade. Outros fatores que a gente pode estar percebendo são doenças específicas que esses idosos podem ter. Então, por exemplo, a labirintite e a doença de Parkinson estão muito relacionados com a instabilidade postural. A doença de Alzheimer está relacionada com o declínio cognitivo. O diabetes com deficiências sensoriais, né? Então, a gente sabe que o pé, juntamente com a nossa visão, são dois órgãos muito importantes na manutenção do nosso equilíbrio. Então, esse idoso que, por exemplo, tem um pé diabético, ele pode ter uma alteração do mecanismo de manter a sua postura normal. Doenças cardiovasculares podem estar relacionadas, por exemplo, com a hipotensão postural. A hipotensão postural ela é definida como uma diminuição de 20 milímetros de mercúrio na pressão quando você passa de uma posição deitada para uma posição em pé. Então, como é que você pode estar medindo, por exemplo, essa hipotensão? Você mensura, você pede para o idoso deitado, passar para a posição em pé, você mensura a pressão arterial dele. Após 5 minutos, você mensura novamente. Se tiver uma diminuição de 20 nessa pressão, esse idoso tem uma hipotensão postural. E doenças articulares de membros inferiores podem estar relacionadas com dores e limitação de movimento. Então, além desses fatores intrínsecos, nós também temos os fatores extrínsecos. É sabido que a grande maioria dos acidentes eles ocorrem dentro de casa. 49% desses acidentes resultam em fraturas, são ocasionados por tropeços ou escorregões, né? Então, assim, essa questão de objetos no chão, de tapete dentro de casa, é algo muito sério quando a gente fala de queda em idoso. E aqui a família vai ter um papel preponderante nisso, para poder deixar essa casa mais acessível e melhor habitável para esse idoso. Porém, um dado é interessante. Os fatores ambientais eles não são suficientes para causar essa queda. Tá? Então, para esse idoso ele possa cair através, por exemplo, de um escorregão, vai ser sempre mais fácil quando ele já é um idoso susceptível. Tá? Então, não é comum, por exemplo, uma pessoa sem uma alteração de um equilíbrio vir a cair após um escorregão. É muito mais complicado do que para um idoso. E outra coisa muito interessante. Os idosos vigorosos, aqueles mais saudáveis, eles estão muito mais propensos a cair por causa de fatores ambientais do que os idosos menos vigorosos. Porque esses idosos eles vão se arriscar muito mais, ele vai sair muito mais de casa. E isso faz com que ele esteja mais exposto a esses fatores. É por isso que a gente não pode nunca descuidar daquele idoso que a gente acha que é super forte. A gente também tem que educá-lo, também orientá-lo sobre esses fatores ambientais. E a avaliação.
A avaliação ela vai ser de acordo com todos esses fatores que a gente comentou. Então, a gente vai ter que ter um mecanismo para identificar cada um desses fatores. E nunca podemos achar que um fator desse isolado vai estar indicando o risco para queda. É sempre interessante que a gente possa estar utilizando todos esses fatores em conjunto. Então, quando a gente fala de equilíbrio, o indivíduo que tem uma alteração de equilíbrio, só com isso ele não cai. Porque ele tem se o músculo dele estiver íntegro, ele vai conseguir ter aquele tempo de reação e não cair. Então, assim, o equilíbrio, para ele poder gerar uma queda, ele tem que vir acompanhado de outros fatores. E aí nós temos alguns meios para estar avaliando isso. Então, eu trouxe 5 para vocês, os mais citados na literatura. Inclusive, o Timed Up and Go, ele faz parte da cartilha da atenção básica e pode estar sendo utilizado, por ser muito simples, pode estar sendo super bem utilizado na prática clínica. Então, o teste de tandem. A gente pede para esse idoso ficar em pé, com um pé à frente do outro, e mensura o tempo mede o tempo que ele vai conseguir ficar nessa posição sem desequilibrar. Menos de 10 segundos nessa posição, a gente diz que é um idoso com alteração de equilíbrio. O Timed Up and Go, que a gente citou, esse idoso ele vai estar sentado numa cadeira, com apoio de braço, ele vai ficar em pé, andar 3 metros, fazer a volta e sentar novamente. Esse tempo, toda essa atividade ele tem que fazer em menos de 10 segundos. Tem literatura que fala também menos de 12 segundos. Quando ele consegue fazer nesse tempo, ele tem um baixo risco de quedas. De 10 a 20, médio risco de quedas, acima de 20, um alto risco de quedas. Um outro teste é o teste de alcance funcional. Então, ele vai determinar o quanto o idoso é capaz de se deslocar dentro do limite de estabilidade anterior da coluna. Então, ele vai fazer... Você coloca uma fita métrica, pode ser assim colada na parede, e ele vai ficar com uma flexão de braço 90 graus, paralela a essa fita métrica, e você pede para ele fazer um deslocamento anterior desse tronco. E você mede, então, o quanto ele deslocou a partir dos ossos do metacarpo. Um deslocamento de menos de 15 centímetros, você diz que é um alto risco. O POMA é uma escala, aí ela já é bem mais complicada, ela é bem grande, você pede para ele fazer 22 tarefas. Também é uma escala muito difícil de ser aplicada com idosos asilados, por eles serem bem mais frágeis. Mas ele é bem interessante, ele consegue pegar diversos domínios do equilíbrio, tanto do equilíbrio estático quanto do equilíbrio dinâmico durante a marcha. Trouxe só alguns exemplos aqui do que esse questionário ele traz, mas ele, por exemplo, ele pede, você vê o equilíbrio sentado, o equilíbrio desse idoso ao levantar da cadeira, o equilíbrio de pé, o equilíbrio com os olhos fechados, o equilíbrio ao girar, o equilíbrio ao pegar algum objeto na região superior. Então, cada uma dessas tarefas você vai pontuando como normal, adaptativa ou anormal, e no final você consegue perceber se ele tem ou não uma alteração de equilíbrio. E a escala de Berg, que é uma das mais utilizadas no nosso país, que ela é bem parecida com o POMA, e ela só tem 14 itens. Ela é muito mais fácil de estar sendo aplicada. Então, a gente viu agora escalas e testes para a gente avaliar o equilíbrio. Aqui a gente tem uma escala para a gente avaliar o medo de cair. Essa é a escala internacional de eficácia de quedas, que eu trago aqui para vocês, onde a gente vai identificar situações onde esse idoso ele tem medo, tem muito medo, ou tem pouco medo, ou ele tem muito medo, ou ele está extremamente preocupado. Aí você pode identificar essas situações. Como, por exemplo, limpando a casa, vestindo ou tirando a roupa, preparando refeições, situações, AVDs e atividades também instrumentais da vida diária. Capacidade funcional. Então, a capacidade funcional ela é definida como a capacidade de manter as habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida independente e autônoma. A independência e a autonomia é algo muito sério quando a gente está falando de idoso, porque estudos mostram que os idosos muitas vezes não estão preocupados com o fato dele ter alterações fisiológicas, com o fato dele ter doenças crônicas. A qualidade de vida dele está relacionado
com o fato dele ser autônomo e independente. Então, para ele é muito mais importante ele conseguir fazer as atividades da vida diária dele e poder interagir com outras pessoas do que o fato dele ter ou não uma doença. Então, existem vários índices e escalas também que a gente pode estar utilizando. Algumas a gente avalia as atividades básicas da vida diária, outras a gente avalia aquelas tarefas mais complexas, que a gente chama de atividades instrumentais da vida diária. E aí o mais famoso é o índice de CADES e também o teste de caminhada de 6 minutos, né? Que o teste de caminhada de 6 minutos ele avalia indiretamente a capacidade funcional ao avaliar a resistência aeróbica nas atividades de vida diária. Então a gente tem aqui o índice de CADES. Ele vai analisar se esse idoso é independente ou dependente para algumas atividades, como se banhar, se vestir, usar o banheiro, se transferir de um local para outro. E o teste de caminhada de 6 minutos, você avalia o quanto esse idoso consegue andar, quantos metros ele anda em 6 minutos. E a partir de um cálculo que utiliza a altura, a idade e o peso, você consegue identificar se esse idoso ele tem uma resistência aeróbica ou não às atividades da vida diária. E isso vai estar relacionado diretamente com a capacidade funcional. Porque se ele não tem uma resistência aeróbica, a capacidade dele de fazer essas atividades de vida diária vai estar diminuída. A questão da atividade física, saber se esse idoso é ou não um idoso sedentário. Esse questionário que eu trouxe, que é o Questionário Internacional de Atividade Física, é um questionário genérico, ele pode ser utilizado em qualquer idade. E ele avalia 4 dimensões: o trabalho, o transporte, as tarefas domésticas e o lazer. Para a gente, quando estamos trabalhando com idoso, o componente de tarefas domésticas é o mais importante. Tendo em vista que muitas vezes esse idoso é aposentado, né? Esse idoso não tem mobilidade entre um local e outro, então a gente sempre utiliza mais as tarefas, o componente de tarefas domésticas. Algumas perguntas que esse questionário apresenta. Em quantos dias da semana você fez atividades moderadas por pelo menos 10 minutos, como carregar peso leve, limpar pisos, limpar vidros, varrer, né, que é uma atividade da vida diária dele, e isso pode ser considerado uma atividade física. Avaliação da qualidade de vida. Hoje o mais utilizado, quando a gente quer avaliar a qualidade de vida, é o SF36, que ele vai ter vários domínios, como capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade. Como eu falei para vocês, a gente não pode só nos reter nas doenças, nas alterações fisiológicas para determinar a qualidade de vida. São vários outros componentes envolvidos nisso. Que é só um exemplo de algumas perguntas presentes no SF36. Avaliação do estado mental. A gente tem 2, o Mini-Men, que é o mini exame do estado mental, que é o mais utilizado, e uma escala de depressão geriátrica, que a gente vai estar relacionando mais à questão da depressão. E ela é específica de idosos, né? Então, o Mini-Men é um questionário bem complicado, inclusive, que idosos que têm algum tipo de alteração cognitiva não vai apresentar bons resultados, porque ele é bem complicado mesmo. Né? Como, por exemplo, ele pergunta qual o ano, a estação, o dia que você está fazendo aquela avaliação, onde você está. Você pede para ele decorar 3 palavras, e lá no final do teste você vai pedir para ele repetir essas 3 palavras. Então ele avalia várias dimensões desse estado mental desse idoso. E a escala geriátrica de depressão. Você está satisfeito com sua vida? Você abandonou muitos seus interesses e atividades? Então, através dessa escala, você vai estar podendo avaliar a questão da depressão. A avaliação nutricional também é muito importante, né? Aí entra aqui o papel de outros profissionais, como nutricionista, nutrólogo. Então, aqui a gente vai ter exames bioquímicos, sinais clínicos nutricionais, antropometria, distribuição da gordura corporal. Isso tudo pode estar influenciando também o estado físico desse idoso e, consequentemente, as quedas. E a avaliação ambiental. Né? A avaliação do ambiente é relevante quando ele facilita essa queda. E a gente se detém principalmente na questão do domicílio, na questão da iluminação, no acesso, no trajeto entre o banheiro e o quarto, que é onde acontece muito das quedas, à noite, quando esse idoso se levanta para utilizar o banheiro.
Então é sempre recomendado que esse idoso ele possa utilizar uma fralda geriátrica, se possível, ou se não, que esse trajeto ele seja bem iluminado. E se possível, ter até suportes na parede para que ele possa estar se apoiando. Então, identificados esses fatores, todos esses fatores, a gente então pode iniciar a prevenção dessas quedas. Então, a prevenção da queda, ela vai atuar diretamente na eliminação desses fatores de risco quando possível. Tá? E como que esse programa, quando a gente elabora um programa, ele vai estar composto de pesquisa, políticas e práticas. Então, as políticas de saúde, ela vai sempre nortear os padrões e os protocolos que vão ser utilizados nessa prática. Né? E a pesquisa deve também estar sempre norteando esses protocolos. Né? A questão da medicina baseada em evidência é super necessário. E essa prática, ela vai ser aplicada, então, sobre o grupo de idosos. Então, como a gente falou, se você identificou naquelas avaliações de risco que esse idoso ele tem um distúrbio do equilíbrio, então você vai traçar ações para trabalhar isso. Né? Aí, como opções, a gente trouxe aqui um treino de equilíbrio estático e dinâmico. Né? Se você identificou distúrbio de marcha, a gente vai ter que trabalhar então com a questão da prescrição e adequação de órteses. Sempre também acompanhado de um treino de marcha. Esse idoso ele vai ter que saber utilizar de forma correta essa órtese. Se esse idoso ele tem uma fraqueza muscular, a gente vai trabalhar com um programa de fortalecimento muscular. A literatura mostra que trabalhos grupais sempre dá mais efeitos positivos do que o trabalho individual. E sempre sob a supervisão de profissionais capacitados para estar orientando esse momento, esses treinos. Se esse idoso ele tem uma alteração auditiva e visual, a gente vai estar sempre priorizando um acompanhamento com o médico responsável, seja oftalmologista ou otorrino, e sempre priorizando a prescrição e adequação de lentes e aparelhos de ampliação sonora. A questão da hipotensão postural, ela pode estar sendo corrigida com a revisão das medicações e também com ações muito simples, como elevar a cabeceira do leito desse idoso, como movimentar os membros inferiores sempre antes de levantar dessa cama, pode estar diminuindo essa questão da hipotensão postural. Se esse idoso tem algumas doenças, como Parkinson, neuropatias, artrites e outras doenças, é necessário fazer um manejo farmacológico adequado. Porém, como a gente viu que um dos fatores de risco é a medicação, é sempre necessário que esteja sendo revista até que ponto essas medicações são tão necessárias a ponto de se correr o risco de se utilizar muitas medicações ao mesmo tempo. Então isso aí vai caber ao profissional médico avaliar essa necessidade ou não. E é claro que qualquer profissional pode sempre estar alertando esse idoso sobre a questão da automedicação. E outras estratégias. Então, se a gente percebe que esse idoso é um idoso muito desidratado, a gente está sempre ligado com a questão da ingesta hídrica. E outra coisa, a ingesta hídrica antes de dormir, porque aí vai aumentar a necessidade de ir ao banheiro, e como a gente já falou, que essa ida ao banheiro é muito preocupante para quedas, então sempre que for possível evitar essa ida ao banheiro é mais interessante. A questão da iluminação, que a gente já falou, e a reabilitação do assoalho pélvico, que pode vir a tratar essa questão da incontinência urinária, caso presente. Outras questões que a gente está sempre alerta é a questão da acessibilidade, e aqui a gente está falando da questão do meio ambiente externo ao domicílio. Então, realizar obras de manutenção de espaços públicos para fim de atividades físicas, ofertar uma segurança urbana, construir imóveis apropriados para essa faixa etária, rampas, né, nos prédios públicos, facilitar o uso e a compreensão de produtos de uso doméstico, ofertar os serviços segundo a necessidade da população. Existe um projeto chamado Casa Segura, onde ela é adaptada, toda essa casa, para as necessidades dessa população, não somente idosos, como pessoas de mobilidade reduzida. E a gente sempre alerta também para uma sociedade inclusiva. A tolerância sempre é interessante para a gente não chegar diante dessas figuras, né? Isso é sempre muito importante, que a sociedade também esteja respeitando esse idoso quando a gente fala fora do domicílio.
Muito obrigado. Eu gostaria de terminar com essa frase, onde a gente diz que os profissionais da saúde devem encarar a queda do idoso não como algo frustrante, mas sim como um desafio gratificante. Muito obrigado.